dia, Cristina. Hoje é dia 20 de novembro, a gente está em Salvador, participando hoje no segundo dia do segundo Simbrasc, que você, como coordenadora do GT de Saúde Trabalhador da Abrasco, pôde capitanear na sua organização, junto com um grupo de pessoas que ajudaram aí, você conseguiu mobilizar. Para a gente começar esse bate-papo, eu queria primeiro que você se apresentasse, né? Cristina Strauss, por Cristina Strauss, como prefere? Cristina Strauss. Mas se me chamar de Maria, eu também atendo, tá? Então, meu nome é Cristina Strauss. Eu sou enfermeira, trabalho na Fiocruz, no Centro de Estudos de Saúde Trabalhador e Ecologia Humana da INSP. Trabalho especificamente na área de ensino e pesquisa e estou desde o ano passado, desde julho, agosto do ano passado, estou na coordenação desse GT de Saúde Trabalhador, junto com a Helena Correia, com Márcia Bandini e com Simone Alves, né? Então nós temos uma coordenação colegiada do GT, né? Mas para o Simbrasc acontecer, o segundo Simbrasc ele acontece 15 anos depois do primeiro, né? E a gente já estava falando em Simbrasc desde antes da pandemia, dentro do GT, né? Mas veio a pandemia, né? E a gente não estava conseguindo ver uma brecha para colocar o Simbrasc. Quando começou a organização do Abrascão, né? Aliás, antes disso, inclusive, a gente, logo que a Rosana Noco assumiu a presidência da Abrasco, ela se comprometeu conosco de fazer o Simbrasc no pré-Abrascão, né? Que foi um desafio para todos nós, né? Em termos de organização, mas a gente tem um GT que chegou junto, né? Nós ampliamos o GT, trouxemos gente nova, trouxemos os antigos que estavam mais afastados, né? Fizemos uma comissão científica bastante robusta, né? E com isso a gente conseguiu agregar nessa programação, né, diversas vertentes, diversos olhares. Às vezes as temáticas estão até parecidas, mas são olhares diferentes, né? Então a gente trouxe muita gente nova dos movimentos sociais nesse período todo. Entre o primeiro e o segundo Simbrasc, eu acho que a saúde trabalhador também, ela cresceu muito, né, em termos institucionais, em primeiro lugar, né, porque foi em 2007 o primeiro, a Renast estava começando ainda, né, tinha 5 anos da Renast ainda, né, agora a gente está fazendo 20 anos da Renast, né, isso é muito importante, 10 anos da Política Nacional de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora, né. Então, esse ano é um marco, 30 anos do Acordo Nacional do Benzeno, né? Então, esse ano é um marco importante da saúde do trabalhador que está refletido num panorama, numa linha do tempo que a gente fez, que está colocado ali na entrada do Simbrasc, né? Então, é uma ocasião bastante marcante. Junto a isso, né, o resultado positivo das eleições para o campo democrático. Então, eu acho que a gente tem um desafio muito grande na reconstrução do SUS, da saúde trabalhadora e da saúde coletiva, né? Que durante esse período todo da pandemia, né, houve ganhos. Eu acho que a gente teve não só no GT uma aproximação maior das pessoas, mas, por exemplo, foi criada a Frente Ampla de Saúde do Trabalhador, né, que agregou, né, pessoas de muitos setores, né, que conversam com a saúde do trabalhador, né, com um objetivo em comum, né, e também com uma importância muito grande. Então, a gente vem de um período aí, apesar, né, de muitas perdas que houve para a sociedade, de uma forma geral, nesse governo, a gente também agregou, né, a gente... como tínhamos e temos ainda um inimigo em comum, digamos assim, né, houve um sentimento de que a gente tinha que se juntar para se proteger, né, para perder um pouco menos ou para lutar contra. E eu acho que
isso tudo, a gente está chegando nesse momento agora de um governo de transição e um dos papéis do Simbrage é levar propostas também para esse governo de transição, né? O que queremos da saúde do trabalhador, né? No seu diálogo com o ambiente, porque isso também está na ordem do dia, né? Aliás, ontem, na abertura, já nós tivemos na mesa membros da equipe de transição, né? Sim. E já foi comentada esse link, né, de contribuição, de debate. Você gostaria de destacar alguma coisa mais em relação a essa aproximação? Como está pensando levar para essa equipe de transição os resultados deste encontro? O Simbrage vai ter como produto uma agenda propositiva, o que a gente estava chamando de agenda propositiva, né? E essa agenda propositiva ela toma um novo caráter, né? Um outro compromisso, né? Porque não é só uma agenda da saúde do trabalhador, é uma agenda da reconstrução do Brasil, né? Então ela tem um caráter político muito maior, né? E a gente espera que a gente saia daqui hoje com minimamente o que vem a ser essa carta, né? E as propostas, né? Acho que já tem saído de propostas nas discussões, nas mesas, né? Olhando para o futuro, um futuro bastante próximo, né? Eu acho que a gente vai ter muito trabalho pela frente aí, mas um trabalho bem gostoso, né? Sem ter uma espada na cabeça. Como você vê assim, na agenda do temário do encontro, né, os principais temas sobre os quais vão surgir contribuições mais específicas, né? Ontem, por exemplo, um dos temas em destaque, está abordado também já na conferência inaugural pelo FADEL, né, foi o tema da saúde do trabalhador como um direito humano, que ele desdobrou em 5 eixos de ação. Foi um momento, eu particularmente gostei muito, muito rico, né? E depois, vendo na participação, o diálogo, por exemplo, com representantes de movimentos populares, de pessoas que estão muito compromissadas com a defesa do meio ambiente, com a discussão da crise climática, chamando a atenção dessa visualização. São inseparáveis esses temas, né? E como você vê as principais questões, eu gostaria de destacar? O tema principal não, agora perdi, mas o tema do Simbrage é saúde do trabalhador como direito humano. E quem trouxe esse tema, quem sugeriu esse tema foi justamente o FADEL, quando a gente estava ainda lá atrás discutindo o que seria o Simbrage, né? E casou muito bem com o que depois veio como tema do Abrascão, que a gente ainda não sabia qual seria o tema do Abrascão, né? Então, na verdade, a gente definiu, não sei se antes, mas a gente não conhecia, né, o que estava sendo programado para Abrascão. Eu acho que é uma ampliação da visão, né? Eu acho que o FADEL ontem trouxe contribuições muito importantes, porque muda o foco, né? Ele trouxe coisas que a gente sempre pensou e ele conseguiu sistematizar de uma forma brilhante, como sempre, né? Então, essa questão de que os acidentes de trabalho, por exemplo, né, eles significam uma pandemia, né, as mortes por acidente de trabalho, né, é uma coisa que a gente sempre percebeu, né? Por que as questões de trabalho não são valorizadas dentro da saúde coletiva, né? Elas não têm visibilidade, né? Então, eu acho que nesse período também, com a frente ampla, com toda a perda de direitos trabalhistas e previdenciários e o impacto disso na sociedade, né? Eu acho que o trabalho volta, né, a ser pauta, como no movimento da reforma sanitária, né? Então, eu acho que a gente está no momento de refundação da reforma sanitária, eu acho, né? Então, eu acho que a gente tem uma pauta aí bastante importante pela frente, né? E, sim,
para nosso alívio, né, temos a realização do Simbrasc num momento em que, Nossa. como foi lembrado ontem, assim, não entramos no paraíso, Mas saímos do inferno. praticamente estamos saímos do inferno. A fala da Graça Druck foi muito boa também, muito importante. As pessoas gostaram muito. Ela é uma pessoa brilhante também e ela trouxe tudo que a gente já sabe, já pensa, mas sistematizado de uma forma bastante brilhante, assim como a gente teve outras falas ontem, muito importantes, né? Como da Lia Geraldo, da Raquel Rigoto, né? Falas muito lindas, muito pessoais, né? Então a gente vê trajetórias de vida na militância da saúde trabalhador e ambiente, né? Nesse diálogo com a realidade de hoje, né? E está tudo tão atual, né? Porque na verdade a gente conquistou muito pouco, né? Nesse sentido, assim, muito importante que esse evento esteja sendo transmitido ao vivo, né? Sim. É o canal, esse aqui é um dos canais do canal YouTube do DIESAT. Do DIESAT, né? Que deve ele está transmitindo hospedar, ao vivo, né? E vai hospedar, a gente vai ver se hospeda também na Brasco, né? Foi uma coisa que ontem na mesa de abertura até... Vai ser importante estimular uma ampla divulgação. Você comentou essas 3 falas, citou rapidamente, da Graça, da Lia, da Raquel. Mas tiveram outras falas muito brilhantes, especialmente de representantes dos movimentos sociais, né? Então, fala das pescadoras, falas de pessoal que está na ponta, né, do SUS, da saúde do trabalhador, né, como a Magna, enfim. Eu assisti às falas da Magna, da representante das pescadoras, muito rico. Maria José, né? Maria Zezé. Da pastoral das pescadoras. Nossa, que fala maravilhosa, né? Então, e as intervenções também, né? Na hora das perguntas, está vindo especialmente pessoas dos movimentos sociais, dos sindicatos, a gente tem aqui uma participação grande de petroleiros, né? Nós fizemos questão de trazer para esse Simbrasc, né? De convidar e de trazer mesmo representantes dos diversos movimentos sociais, né? Desde a FENATRAD, dos empregados domésticos, dos petroleiros, enfim, nós temos várias representações das centrais sindicais também aqui, de CIST, enfim, nós temos pessoas bastante queridas no diálogo da saúde do trabalhador, né? Bem-vindas e queridas, né? E isso também se mostrou importante na mostra de experiências. A mostra de experiências, a gente teve alguns problemas técnicos aqui, mas ela está disponível no site do Simbrasc, né? Então, todos os trabalhos selecionados na mostra de experiências estão no site do Simbrasc, que é www.simbrasc.abrasco.org.br. Lá tem uma aba Mostra de Experiências e todos os trabalhos estão lá. A gente vai premiar os 3 trabalhos, os 3 melhores trabalhos de cada eixo. Repetindo o endereço? www.simbrasc.abrasco.org.br. Ótimo. Então isso se refletiu nesses trabalhos que chegaram, né? Então chegaram trabalhos muito legais, podcast, né? Do movimento sindical, do Sindisprev, muito legal, um podcast brilhante, vídeos, né? Trazendo a experiência dos petroleiros durante a Covid, sobre câncer relacionado ao trabalho. Então, a gente tem uma temática bastante ampla, né, de trabalhos e muitos deles que foram realizados junto com os movimentos sindicais, né? Acho interessante se destacar, entre essas iniciativas, por exemplo, o uso já de tecnologias como o podcast, onde foi uma surpresa para mim ver a Raquel comentando o uso de podcasts lá no interior do Ceará, com um movimento
de luta Aham. de moradores de áreas afetadas por ameaças da mineração nuclear, né? Mas foi uma surpresa ver como o movimento popular está se apropriando dessas Né? ferramentas. Não, isso é muito bom e a gente vê um crescimento dos movimentos populares também pelo acesso à internet e essas ferramentas, né? Então isso está sendo muito importante, a gente está vivendo, eu acho que, uma revolução. Antes da gente terminar, eu queria fazer uma brincadeira com você. Era assim, olha, imagina se você tivesse, ao final desse encontro, uma oportunidade de conversar diretamente com o presidente Lula ou com o novo ministro da Saúde já definido, né? O que você poderia assim, levar de sugestão, de contribuição, de desejo para expressar as nossas expectativas com esse governo? Eu sempre digo o seguinte, a saúde do trabalhador, ela só vai funcionar plenamente no SUS se o SUS funcionar, né? Então, a gente vive num movimento contra-hegemônico, não só da saúde do trabalhador, mas como do próprio SUS, né? Então, o que eu poderia dizer, né? Todos somos trabalhadores, todos adoecemos do trabalho. Não importa se é um trabalhador formal ou informal, e é o SUS que acolhe essas pessoas, né? Então a gente tem que ter um SUS público, gratuito, né? E acessível a toda a população, né? E a saúde trabalhadora, ela tem que estar na cabeça de todo mundo, porque o adoecimento relacionado ao trabalho, ele cada vez mais ele aparece no SUS, no território, e é no território que se pode discutir melhor, né, sobre as questões do trabalho e mesmo tentar criar mecanismos de luta, né, para que você possa mitigar os malefícios do trabalho e que esse trabalho possa ser uma realização humana, né, acima de tudo. Então, para mim, eu não teria uma coisa assim muito específica, né? Porque é isso, sem o SUS a gente não é nada, a gente precisa muito do SUS funcionando, né? Então, e a gente precisa dar uma valorização da categoria trabalho, né, no discurso da saúde, não só no SUS, mas nas universidades, em todos os centros formadores, especialmente na saúde, mas não só. Aliás, essa agenda discutida aqui no Simbrasc, ela tem essa característica de ser ao mesmo tempo uma agenda para esse momento político, né, da construção do campo, da saúde do trabalhador, mas também uma agenda para a produção científica, né, de novos caminhos, a defesa de novas estratégias e então essa relação com a Abrasco, esse momento, essa proximidade com a Abrascão também facilitam que a gente possa tentar cumprir esse papel, né? Sim. E queria te perguntar mais, assim, do dia de hoje, você gostaria de destacar alguma coisa da programação? Sim, eu queria destacar, porque ontem a gente teve uma última mesa da Política Nacional de Saúde dos Trabalhadores, da trabalhadora, que a gente não pôde realizar, porque começamos muito tarde em função da chuva, né? E hoje nós juntamos essa mesa da política com a mesa de intersetorialidade, que era outra mesa grande também, né? Então a gente tem esse destaque hoje, vai ser uma mesa bastante grande, importante, né? Num debate de ideias e de teses, né? Então vai ser bastante rica, onde a gente vai trazer outros atores que não estão tão próximos, mas se aproximando, né? Então vai ser muito bom esse debate de ideias. Você está mostrando que você não sabe construir só encontros, não, né? Faz costuras políticas de articulação.
Acho que esse nosso desafio de fazer desse projeto uma construção social viva, forte, está em boas mãos nesse momento. Obrigada. Você gostaria de acrescentar alguma coisa para finalizar? Não, eu acho que a gente tem. Hoje começa o Abrascão, né? A gente tem abertura hoje à noite. Então eu convido a todos e todas para participarem, né, dessa abertura que deve ser transmitida pela TV Abrasco, né? E a gente tem uma programação importante também do nosso campo durante o Abrascão, né? E onde a gente vai ter outros debates também com outro público maior, né? Então isso também vai ser bastante importante para a gente. Legal. Então, bom congresso para todos, né? Bom, Cristina Strauss, coordenadora do GT de Saúde Trabalhador da Abrasco. A gente está conversando aqui num espaço onde está chegando gente. É importante esse barulho para a democracia, para dizer que a gente está vivo, né? A gente está vivo, está junto. Muito obrigado, Cristina. Obrigada a você, Pará. Um prazer estar aqui com vocês e ter o Fórum Mate. Legal. Um abração.